Mas afinal, o pedestre, quando tem faixa de pedestre, pode chegar e ir entrando e atravessando a rua ou ele tem que esperar os carros pararem? A gente vê falar muito sobre isso na internet e hoje nesse vídeo nós vamos ver o que diz a legislação sobre isso. Então, depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Cadore Trânsito, eu, Eduardo Cadore, sou especialista em trânsito e trago aqui informações e novidades que vão ajudar você a compreender melhor o tema. Já aproveita para conhecer os outros vídeos que tem no canal, deixa seu like, se inscreva e ative as notificações aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo e vamos para o nosso vídeo de hoje. A relação entre motoristas e pedestres costuma ser bastante conflituosa devido a justamente o desconhecimento da parte da legislação e, claro, muitas vezes se ignorando dicas e orientações de segurança que também são importantes. Nem tudo está respondido na legislação. Mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que o tema está previsto no Código de Trânsito e também observando o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Fica até o final para que você entenda plenamente sobre o que nós estamos falando e consiga acompanhar o raciocínio, porque o tema ele não é tão simples. Se a gente faz uma leitura isolada dos dispositivos do Código de Trânsito sem fazer uma interpretação adequada, a gente pode incorrer no erro, como a gente vê muito acontecer por aí. Então vamos lá, me acompanha aqui. Eu estou no Código de Trânsito Brasileiro, abri aqui o capítulo 4, então assim que termina as normas de circulação e conduta, que é o capítulo 3, vem o capítulo 4, que é dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Então olha só, a relação com a faixa ou não tem faixa, como é que é isso? Nós temos o artigo 68 nos dizendo que é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outro fim, desde que não seja prejudicial ao fluxo do pedestre. Então está dizendo que tem sim um local apropriado para o pedestre transitar. Ok. Aí nós temos a ideia aqui do parágrafo 2º, que nas vias urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização desses, a circulação dos pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Por que eu estou destacando isso? Porque existe uma dificuldade em relação aos conceitos de preferência do pedestre ou prioridade. Veja que aqui nós estamos dizendo que existe, o Código de Trânsito está dizendo que existe uma prioridade do pedestre quando o local destinado a ele, por exemplo, passeio, calçada, não é transitável, não está disponível, não tem outro lugar. Onde vai caminhar o pedestre? Vai caminhar na pista de rolamento. E aí, como ele não tem esse local apropriado para ele, ele vai caminhar na pista, e é claro que o Código de Trânsito, preservando a questão da segurança, lá, a hierarquia das responsabilidades, vai nos dizer que o motorista deve dar prioridade para o pedestre. O pedestre terá prioridade. Quer dizer que o pedestre vai poder caminhar, sim, pela pista de rolamento, caso a calçada não esteja disponível. Mas nem é essa a questão central do nosso vídeo. Estamos apenas mostrando para você um outro ponto interessante. Aí, quando nós vamos ver no artigo 69, é o que nos interessa. Porque ele diz o seguinte, ó, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Vamos parar aqui por enquanto. Eu vejo muitas pessoas dizer o seguinte, que o pedestre ele precisa aguardar na calçada para atravessar, fazendo esse cuidado, a visibilidade, a distância e velocidade dos veículos. É verdade que o pedestre precisa observar, não dá para atravessar a rua sem olhar para os lados. Mas veja que o artigo 69, ele não está dizendo que o pedestre terá que ficar na calçada até que os veículos parem, ou que o pedestre não pode ingressar, atravessar a via, onde tem faixa de travessia, né, porque é isso que nós vamos ver na sequência, sem que os veículos tenham parado. Eu vejo muito discurso no sentido assim, o pedestre não pode chegar e ir entrando na faixa. Como assim? Se tem a faixa e não é a relação com o semáforo, estamos falando apenas no local sinalizado com a faixa de travessia. Por que o pedestre não poderia chegar e entrar? Ah, é porque ele tem que observar a visibilidade, distância e a velocidade dos veículos. Sim, porque ele tem que preservar a sua própria vida. Ele tem que tomar precaução, porque se ele for atropelado, quem vai se machucar é ele. Mas não está dizendo que o pedestre não pode atravessar onde tem a faixa de travessia quando tem algum veículo próximo. Eu vejo muito isso. Olha, a pessoa não pode entrar se está vendo que o veículo não vai parar, que o veículo já está ali próximo do cruzamento, próximo da faixa de pedestre, o pedestre não deve atravessar. Isso é mentira, não é isso que está previsto na legislação. Nós podemos, claro, com base nesse elemento que está em destaque aqui na tela, e com a direção defensiva, os cuidados de segurança, é claro que a gente não recomenda que um pedestre chegue e simplesmente acredite que a faixa sinalizada vai lhe dar a segurança. Tanto é que o pessoal fala, né, faixa de segurança, e na verdade é faixa de travessia de pedestre, não é uma faixa de segurança.
é uma faixa de travessia do pedestre. Mas, sim, o motorista do veículo automotor, então, o condutor da motocicleta, ele deveria, ao visualizar a presença da faixa ali, já observar se havia ou haveria um pedestre próximo com a intenção de atravessar e já reduzir a velocidade, se preparando para parar, né? Então, não é justificativa. Essa justificativa que as pessoas utilizam de não respeitar a preferência do pedestre, alegando que o pedestre entrou quando o carro já estava muito perto, isso não tem base legal alguma. Primeiro mito que a gente derruba aqui. Essa visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos é num caráter de segurança de cuidado pelo pedestre. Não está dizendo que o pedestre não pode interferir no trânsito dos motoristas, que ele não pode atravessar sobre a faixa de travessia se ele for ver que vai ter que fazer os carros pararem. Porque isso é uma confusão que o pessoal faz com o dispositivo que vem na sequência. Então aqui, no caput do artigo 69, nós estamos vendo que vai adotar precauções de segurança, claro, porque o pedestre é uma pessoa e é um elemento, um usuário da via. Ele também tem responsabilidade e cuidados, mas não quer dizer que ele não possa atravessar. Mas é claro que ele vai tomar as precauções. Mas dizer que se o carro está muito perto da faixa, o motorista pode cruzar e o pedestre tem que ficar esperando, isso é uma informação errada. Agora, é evidente que não se recomenda que um pedestre, qualquer um de nós, possamos ingressar na faixa se tem um veículo que evidentemente não vai parar, que está em alta velocidade incompatível com a segurança. É claro que a gente vai preservar, nós vamos aguardar, porque é melhor perder a preferência ali do que perder a vida ou ficar aí machucado, tá? Mas olha só, e ele fala aqui, né, que vai utilizar as faixas de passagem destinadas numa distância de até 50 metros dele. Sempre que até 50 metros o pedestre tem a obrigação. Aí sim, nós estamos falando de obrigação, utilizando sempre as faixas destinadas. Então, sim, quando o pedestre tem a faixa de travessia próxima, menos 50 metros, ele não vai até lá para atravessar, aí ele está incorrendo em uma falha, aí ele está descumprindo esse artigo. Mas olha só o que diz o inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito no sentido perpendicular ao seu eixo. Então o pedestre vai atravessar, né, em ângulo reto. Aí, para atravessar uma passagem sinalizada com uma faixa de pedestre, aí nós temos situações diferentes, e é aqui que o pessoal faz uma confusão danada. Onde houver foco do pedestre, obedecer às indicações das luzes. Sim, se você tiver o semáforo do pedestre lá, o foco do pedestre, vai observar, tem que respeitar, o pedestre precisa respeitar essa sinalização. Onde não houver o foco do pedestre, que é um foco específico para os pedestres, aguardar que o semáforo, então se tiver um semáforo no local, que o semáforo fique vermelho para os veículos, para daí sim fazer a travessia, ou aguardar que o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Veja, nós estamos falando em local aqui que tem a sinalização da faixa de travessia. E aí, as duas situações que está mencionando aqui, está mencionando quando tem o foco e quando não tem o foco, quando é com semáforo para veículos e ou tem agente de trânsito ali. A gente sabe que as ordens do agente prevalecem, né? Está lá no artigo 89 do nosso Código de Trânsito. Mas olha só, inciso 3. Nas interseções, então as áreas de cruzamentos, suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, isso aqui é muito importante. Onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Então quer dizer que aqui tem regra para atravessar. Não deverão adentrar a pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Olha só, o motorista médio que não lê o Código de Trânsito e que muitas vezes não gosta de estudar sobre regras e parar e ler lei, né? A maioria de nós brasileiros não gostamos de fazer isso. Ele pega só essa linha A aqui e coloca ela para qualquer situação do pedestre. Ou seja, como ele diz ali, ó, o pedestre não deve adentrar na pista sem antes ser certificado de que pode fazer sem obstruir o trânsito dos veículos. Essa parte aqui de sem obstruir, tem muitas pessoas que pegam isso e colocam lá no caso quando tem faixa, dizendo, olha, o pedestre tem que observar a visibilidade, a velocidade dos veículos, e ele não pode entrar quando ele perceber que ele vai atrapalhar os veículos. Você entendeu a confusão que é feita? O pessoal pega a questão da visibilidade aqui, distância e velocidade, visibilidade, distância e velocidade dos veículos, que é um cuidado legítimo, né, que a gente tem que observar, como já falamos, mas pega ali a linha A do inciso 3 e diz que o pedestre não pode obstruir o trânsito dos veículos, naquele caso. Não, aqui a linha A é referente ao inciso 3. Ó, nas interseções, proximidades onde não existam faixas. Então, quando não tem faixa de travessia, aí sim o pedestre não vai entrar na pista até que ele tenha certeza que ele não vai trancar o trânsito dos veículos. Aí está perfeito, porque daí nós estamos falando do local que não foi sinalizado. E se ele não foi sinalizado, é porque talvez o fluxo de pedestre ali seja menos, se justifique menos
para a necessidade de ter do que em outros locais que tem a faixa de travessia. E aí você tem a linha B, ó. Uma vez iniciada a travessia da pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade, fazendo um complemento à linha A para não atrapalhar o trânsito, não se expor ao risco. Mas veja, a linha A, que é essa letrinha A aqui, ó, a gente chama de a linha A e a linha B estão relacionadas ao fato de fazer uma travessia onde não tiver sinalização. E aí olha o que diz o artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem. O artigo 69 está preocupado ali com o cuidado do pedestre, com, né, o fato de que se tem ou não tem faixa, se tem ou não tem semáforo, se tem foco do pedestre, se tem um agente. E aí, no artigo 70, ele está dizendo com todas as palavras que, havendo, né, o pedestre que estiver atravessando a faixa, ele terá prioridade de passagem, exceto em locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições desse código. O artigo 89 coloca que o semáforo ele prevalece sobre os outros tipos de sinalizações, né, com exceção da ordem do agente, que é suprassumo aí naquele caso. Né? Então ele está dizendo que quando o pedestre está atravessando a faixa, ele tem a preferência. E aí o que acaba acontecendo? Esse gerúndio aqui, estiverem atravessando a via, é que acaba gerando, né, uma ideia, claro, de que se o pedestre estiver na calçada ainda e não tenha iniciado a travessia, ele não teria preferência. E é aí que o pessoal volta lá e diz, olha, se tá não botou o pé na faixa, não está caminhando ainda na faixa, atravessando a via, então quer dizer que ele vai ter que observar a visibilidade, distância e velocidade dos veículos, e ele vai ter que não obstruir o trânsito dos veículos. Tá vendo a salada que é feita? Você pega um dispositivo e vai lá e pega o outro que está tratando de outra coisa. Né? A gente não pode fazer isso. Cada artigo tem seus parágrafos, seus incisos, suas alíneas que refere-se àquele artigo. Então eu não posso pegar o disposto no artigo 70 aqui, né, e utilizar ele livremente com o 69, com as alíneas ali, porque ali são outras situações. Claro que uma relação tem, tanto é que estão no mesmo capítulo 4, mas cada artigo vai tratar de algo diferente. Então, aí que vem a questão. Para mim, muito mais do que pensar se o pedestre tem ou não tem a preferência, nós temos o fato de que o legislador do Código de Trânsito ele não define a ideia de intenção para fazer a nossa travessia. Né? E aí que acaba se convencionando em muitos locais, inclusive a se fazer campanhas educativas, que uma campanha não pode dizer que o pedestre só vai poder atravessar a rua se levantar a mão, por exemplo. Né? Muitas cidades do Brasil, muitos educadores de trânsito fazem essa recomendação, ou até, e aí que é o pior, se é uma recomendação, tudo bem, recomendação não é obrigação, não tem valor nenhum diante da lei. Mas dizer que a pessoa só vai poder atravessar se levantar a mão ou só depois que os carros pararem, né, e aí sim poder atravessar mesmo tendo a faixa, nós estamos, na verdade, estimulando o uso do veículo automotor e colocando o pedestre em segundo plano. Nós estamos subvertendo a lógica do Código de Trânsito, que é a proteção do mais frágil. Quando a gente diz que pedestre, primeiro, se não tem faixa, você não pode atravessar. E aí tudo bem, realmente nós acabamos de ver que só vai atravessar quando não for obstruir os veículos. Se tem faixa, aí que começam os erros. Se tem faixa pedestre, você fica na calçada esperando os carros pararem. E aí quando os veículos pararem, é que você atravessa. Mentira, isso não está escrito em nenhum lugar. Ou ainda, que o pedestre tem que levantar a mão ou tem que botar um pé na faixa para que ele tenha preferência. E isso é o ponto nevrálgico para mim. Porque se nós olharmos novamente ali, deixa eu colocar aqui de novo, né, nós vamos ver ali justamente que o artigo 70 coloca os pedestres que estiverem atravessando a via. Mas o que nós temos? Aí nós vamos pensar, e o CONTRAN é que vai fazer esse movimento para nós, vamos pensar com base lá nas infrações. Eu vou mostrar aqui para você, né, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, as infrações referentes ao motorista que não dá preferência do pedestre para nós entender. Só olhando aqui, a gente fica com a impressão que o pedestre, enquanto não atravessa a rua, ele não teria preferência. Mas o CONTRAN, levando em consideração outros elementos, ele traz uma explicação um pouco mais completa. Ainda assim, dando margem para dúvidas. Então, acompanhe aqui comigo. Bom, então veja só. Eu abri aqui a Resolução 985, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, do CONTRAN. E aí nós temos, né, o artigo 214 e seus incisos, vários incisos para tratar dessa relação. Né? Vamos olhar aqui o inciso 1, olhando através da ficha. Ó, deixar da preferência a pedestre
na faixa a ele destinada. Então, inciso 1 do 214, infração de natureza gravíssima, penalidade de multa, o infrator é o condutor que está dirigindo no momento, né? Então está ali como nós já vimos. Olha o que diz aqui na aba quando autuar. Veículo que deixar de dar preferência de passagem a pedestre em local não semaforizado, porque olha só, se tiver semáforo, aí a história muda. Que daí se tem o semáforo está verde para os veículos, aí sim o pedestre não deve atravessar. E aí diz aqui, ó, sinalizado com faixa de pedestre. Então o veículo deixa de dar preferência de passagem. Aí o que nós vamos ver? As definições e procedimentos. Vai colocar aqui, né, que as faixas podem ser do tipo zebrado ou tipo paralela. E aí ele menciona o artigo 68, falando ali sobre preferência que o pedestre tem, né. Veja que ele não vai nos trazer aqui, com maior clareza, a questão da intenção. Como identificar que o pedestre tem preferência ou não. No artigo 214, inciso 1, a gente não vai encontrar essa definição. E aí você tem nos exemplos do campo de observações algumas situações. Ó, o condutor do veículo não deu preferência de passagem a pessoas que atravessam na faixa de pedestres. 2. O condutor do veículo não deu preferência ao ciclista, que não é o caso aqui. 3. O condutor do veículo não deu preferência de passagem ao pedestre que demonstrava a intenção de atravessar a faixa destinada. Veja que interessante. Aqui eu queria chegar também com você. Demonstrava a intenção de atravessar a faixa. Como que você demonstra isso? Ele vai poder dizer, isso. Então aqui você demonstra com a mão erguida, você demonstra com o pé na faixa, só que isso não está previsto na legislação em nenhum lugar. Então pode ser desde o fato, sim, de locais em que se convencionou que a pessoa levanta a mão para pedir passagem, que eu particularmente acho, né, o cúmulo disso, se já tem a sinalização ali, não teria por que a pessoa pedir para passar, né? Mas enfim, em muitos locais isso tem salvado vidas, então é válido por isso. Ou ainda o fato de, eu estou aqui na beira da calçada, a faixa na minha frente e como eu não estou com o pé na faixa, os motoristas cruzam, inclusive me olhando, e como eu não estou com o pé na faixa, eles acham que não quero atravessar. O que eu estaria fazendo ali, o que o pedestre estaria fazendo, virado de frente para uma faixa e muitas vezes olhando inclusive para o motorista. Eu quero atravessar, senão eu não ficaria ali perdendo meu tempo ali. Essa questão da intenção, ela não é definida, mas veja que, como um exemplo de observação, o CONTRAN traz essa possibilidade, né, de se levar em conta a intenção, demonstrável intenção. Como que essa intenção é demonstrável? Não se tem um jeito, não se tem uma forma definida ou mais de uma escrita em nenhum lugar. Por isso que acaba dando margem para essas outras medidas que acabam sendo mais formas de clarear, de deixar mais claro para o motorista. Mas se você como motorista, nós estamos percebendo que há uma pessoa aguardando na calçada, uma pessoa que tem ali na sua frente uma faixa de travessia, não há semáforo algum nem nada, então ela tem preferência, e ela está virada para a faixa, está olhando muitas vezes para nós estamos nos aproximando, nós já reduzimos a velocidade um pouco antes e vamos reduzindo a ponto de parar para que ela faça a travessia. E aí alguém pode estar dizendo assim, mas às vezes a gente imobiliza o veículo antes da faixa para o pedestre e o pedestre não atravessa, fica olhando lá para o outro lado, ou até mesmo ele avisa que não vai atravessar. Isso acontece. Então isso é uma falha do pedestre que não se teve o tino, a educação para perceber que isso geraria uma confusão. Mas você fez a sua parte. Se o pedestre não vai atravessar, se o pedestre desistiu de atravessar ou nem sabe o que está acontecendo ali, engata a sua primeira marcha e segue o caminho, né? Você fez a sua parte, o condutor cumpriu a regra. O que a gente não pode é presumir que o pedestre não quer atravessar e quando ele tem e dá sinais que ele quer. Ele tem a intenção, ele está mostrando isso. Esse vídeo aqui é para a gente pensar, né, nessas situações em que o pedestre ele acaba mostrando a intenção, seja levantando a mão, pé na faixa, virado para a faixa, e que isso já é suficiente para garantir a preferência dele ali, né? Não precisamos que os motoristas escolham reduzir e parar o veículo, imobilizar o veículo para que o pedestre atravesse. Então, quando a gente diz, novamente, que o pedestre tem que aguardar os veículos pararem antes da faixa para atravessar, isso pode ter valor a nível de recomendação, mas não é o que diz a legislação. E mais, essa prática, quando você diz isso, quando você fala que é o único jeito de se atravessar é ficando, esperando até que alguém pare o veículo antes da faixa, nós estamos dando ao motorista o poder de decisão de quando que o pedestre tem preferência ou não. Então eu costumo sempre dizer isso. Se a gente afirma que o pedestre tem que ficar esperando a hora que os veículos pararem, nós estamos dizendo que o pedestre, mesmo diante da lei, mesmo diante da sinalização, ele não teria preferência a não ser que os motoristas quisessem. E isso não é correto, né? Então a gente precisa passar por um processo de reeducação no sentido de entender isso, que o pedestre ele vai ter a preferência, claro, tem todas as exceções, as outras regras, semáforo e tudo mais, que é diferente,
mas a gente poder se reeducar nesse sentido, não ficar retroalimentando esse sistema de que favorece sempre os condutores dos veículos, enquanto o pedestre fica em segundo e último plano, né? Então não é totalmente o contrário disso, e ao mesmo tempo educar os pedestres, educar as pessoas para fazer a travessia de uma forma segura, mas não dizendo que é a única forma ou que o motorista é que vai tomar essas decisões, né? Então a gente precisa compreender que existe esse regramento. E aí os demais incisos do artigo 214 vão trazer outras situações também, né, relacionado ao idoso, ao pedestre que está atravessando na via transversal para onde se dirige o veículo, né, outras situações que também caberia aí um vídeo só sobre isso. Eu só queria destacar isso. Pedestre na faixa de travessia, onde tem faixa de travessia e não tem foco do pedestre, nem semáforo, nem agente de trânsito, ele tem preferência sim. E a preferência dele vai ser dada pela presença da faixa. E aí basta que ele esteja ali com a intenção de atravessar, e aí esse é um ponto que caberia talvez o CONTRAN vir trazer alguns exemplos e até mesmo numa nova ficha regulamentar alguma situação nesse sentido, estabelecer alguns tipos de práticas para que a gente saiba o que seria demonstrar a intenção, né? Porque a gente não fique achando que é só levantando a mão ou só com o pé na faixa, tá? São práticas que funcionam em parte, né? Mas que funcionam e fazem com que quando o pedestre não está com a mão levantada nem com o pé na faixa, nós pensemos que ele não queira atravessar e pensemos que ele não tem direito. E esse é o erro do motorista médio brasileiro. Achar que nesse caso o pedestre não tem preferência, ele fica aguardando e eu não vou precisar parar para ele, porque afinal ele não levantou a mão, afinal ele não pisou na faixa, então ele não quer atravessar. Que a gente possa rever isso na base da legislação, mas enquanto isso não acontece, nós, claro, sempre vamos promover a segurança, pedir sempre cuidado por todos os usuários, inclusive os pedestres e também os motoristas, mas temos que olhar lá para o nosso Código de Trânsito, lá para o nosso capítulo 4, que trata das regras do pedestre. Não à toa foi dado um capítulo à parte dos de normas de circulação justamente para destacar isso, certo? Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda, e se você discorda, faça um exercício, né, de colocar ali a base legal, faça um exercício de convencimento, tente me convencer do contrário que eu estou dizendo com base na legislação, e não apenas com base em práticas isoladas ou situações que não têm previsão legal nenhuma, tá? Porque daí a gente vai estar falando duas línguas separadas, diferentes. Estou falando aqui da legislação e você vai estar falando de recomendação, é claro que não vai se entender, mas em legislação, me mostra aqui algo que eu tenha observado errado, que eu não tenha analisado corretamente, e a gente vai com certeza rever o nosso conceito, rever o nosso vídeo e quem sabe até gravar um novo vídeo corrigindo eventual erro aí, se você me convencer disso, certo? Então, agradeço a sua atenção e a gente se vê na próxima oportunidade. Não esqueça de se inscrever e compartilhar para mais pessoas esse conteúdo. Até mais!